Todos estão abertos. Boa noite a todos que nos acompanham através das diversas mídias sociais. Mais uma vez, nós iniciamos o programa Conversa Franca e hoje eu tenho uma grande honra de receber, para que a gente possa fazer um bate-papo nesse programa, o nosso senador Otto Alencar, esse homem que tem uma imensa trajetória política na Bahia, no Brasil. É uma honra, senador, estar contigo hoje. O senador Otto Alencar, que já foi governador da Bahia, já foi vice-governador da Bahia, é professor, é médico, presidente do PSD, partido do qual eu me orgulho de ter filiado, juntamente com outros vereadores. É um prazer, senador, estar contigo hoje, para que a gente possa debater temas importantes aqui do contexto de Caetité, da Bahia e do Brasil, em tempos difíceis, tempos de pandemia. Infelizmente, nós perdemos milhares e milhares de vidas, mais de 100 mil pessoas faleceram no Brasil. É um motivo de muita tristeza, mas se Deus quiser, muito em breve nós estaremos superando todos os desafios e precisamos aqui discutir o período pós-pandemia, o desemprego no Brasil, o desemprego na nossa região, as possibilidades para que a gente possa melhorar e ampliar o desenvolvimento socioeconômico da nossa região. É um prazer, senador, tê-lo conosco. Grande prazer. Boa noite. Boa noite, Aldo. Quero agradecer você primeiro, porque eu valorizo muito a sua vinda para o nosso partido. Você fortalece a nossa representação no município de Caetité e eu fico muito feliz por isso e tenho absoluta certeza que estaremos juntos, desde a minha vida política, como secretário de Saúde, também vice-governador, secretário da Infraestrutura, sempre trabalhamos por Caetité. Permita-me que possa mandar um abraço ao meu prezado amigo José Barreira Alencar, filho, que também sou Alencar como ele, né? Pessoa que foi prefeito aí, trabalhamos juntos, ajudando naquilo que foi possível ajudar em várias atividades. Ao meu amigo Márcio Oliveira, que é uma pessoa que foi meu colega na Assembleia Legislativa da Bahia, tenho uma amizade e um respeito muito grande por ele, pelo Dácio. Saudar todos os vereadores em nome do NEM de Dácio e também lembrar do nosso Davidson, que sempre foi aí nosso bastião do nosso PSD, né? Número 55, que você agora vai representar muito bem. Mandar um abraço a toda a população de Caetité, a todos os vereadores, dizendo a minha alegria de saber que também está nos acompanhando o deputado federal Charles Fernandes, que tem representado bem essa região, um grande amigo, ex-prefeito de Guanambi, tem se destacado muito na Câmara dos Deputados. Portanto, eu falo como presidente do PSD, do nosso partido, e repetindo, valorizo muito a sua entrada no partido, né? Você participar do partido agora, uma coisa muito importante, e devo dizer e reafirmar aqui que nós só temos um candidato aí do PSD, que é o Aldo Gondim. Não tem outro candidato que nós não vamos apoiar. Isso eu devo afirmar e quero participar da sua campanha, ajudando a, primeiro, mostrar que você ultrapassou uma fase difícil de todos os prefeitos, superou isso com muito trabalho, com muita firmeza, com muita coragem, muita dedicação, com a experiência que tem e a vivência que já tem, tendo ultrapassado tantas dificuldades e agora, enfrentando uma pandemia, tenho aquela convicção absoluta que você vai apresentar seus projetos de meta, de planejamento, vai disputar bem a eleição e vai ganhar com a força do povo de Caetité, com fé em Deus. E com essa experiência, o segundo mandato vai ser mais eficiente ainda e mais realizações que você possa cumprir essa missão. Eu vejo isso nessa sua vontade, no seu espírito público, de realizar mais e melhor pelo povo de Caetité, a terra de Anísio Teixeira, que é sempre uma coisa emblemática para todos nós, né? Ser prefeito de Caetité, acima de tudo, é ser prefeito da cidade de Anísio Teixeira, o maior educador de todos os tempos. Portanto, eu fico muito feliz em estar conversando com você. Gostaria de estar aí presente, mas eu acho que vai surgir oportunidade. Eu sou otimista e creio que nós vamos atravessar
essa ascensão da doença, começando uma curva descendente. Caetité, para mim, fica aqui pertinho de Salvador. Posso te dar um abraço aí e te apoiar na presencial. Esse é o meu desejo e a minha vontade. Senador, eu lhe confesso, senador, que é um orgulho muito grande fazer parte desse grupo, né, que tem um legado, tem uma história grandiosa em Caetité. Você mandou um abraço, né, para essas personalidades, essas figuras importantes, como Dácio, como Zé Barreira, como Márcio Oliveira, e na realidade eles também lhe enviaram um abraço. Já ia, inclusive, falar, são seus amigos, são seus admiradores. Márcio Oliveira, eu tratei da filha dele quando teve um problema de ortopedia. Você sabe que eu sou médico ortopedista, né? Ele me confiou, ele disse que está tudo bem. Toda vez que eu vou aí, ele me trata muito bem, eu gosto muito dele. Eu espero que a menina esteja aí já bem tranquila, né? Então, senador, inclusive, olhando sua biografia, além de médico, você é professor também, né? Exatamente. Eu sou ortopedista, me formei em 72, fiz residência médica, fiz um curso de especialização em São Paulo, depois vim para Salvador, fiz concurso para a Universidade Federal da Bahia, passei, ensinei muitos anos medicina, ortopedia, traumatologia no Hospital das Clínicas, onde por mais de 15 anos fiquei lá trabalhando, né? Foi um legado muito importante para a minha vida. Trabalhei em vários hospitais aqui da Bahia, hospitais públicos, privados. Tive a graça de trabalhar também no Hospital Santo Antônio, da Irmã Dulce, lá no começo do hospital, nos anos 70, 75, por aí. Trabalhamos muito naquele período em que era tudo difícil, né? Até arrumar material difícil, medicamentos, insumos a gente levava para ajudar. E eu vi aquela obra crescer. E depois, secretário de Saúde, eu pude credenciar o hospital, fazer o primeiro convênio com o Hospital da Irmã Dulce, ela viva ainda, né? Passamos recursos, contratamos pessoas, ampliamos o hospital, fizemos convênio, e isso foi uma coisa importante na minha história política, porque conviver com ela foi um aprendizado muito grande para saber que na vida, além do pão que alimenta, tem que ter a palavra de fé, de crença, que respeita, que conforta, que estende a mão, e tem que ter caridade, solidariedade com as pessoas, e na vida pública, a mão aberta para levantar quem cai na dura estrada da vida é fundamental, é importante. Então, quem está no setor público, quem é de vereador, presidente da República, tem que ter essa sensibilidade, né, de ajudar as pessoas economicamente mais fracas. Então, esse ganho foi muito importante, porque ao longo da minha vida inteira, jamais deixei de procurar fazer aquilo que é de melhor para as pessoas, sobretudo as pessoas de menor poder aquisitivo. Então, senador, nós sabemos que há vários anos o nosso país enfrenta uma crise econômica severa, com grandes impactos na sociedade, sobretudo nas classes menos abastadas. Nós temos aí um índice muito alto de desemprego, nós iremos falar um pouquinho sobre isso, mas temos aí na nossa história exemplos de países, a exemplo da Coreia do Sul, que superaram grandes e graves crises econômicas através dos investimentos em educação. Você falou de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira sempre defendeu a educação como bandeira prioritária para o desenvolvimento social e econômico. E nós temos informação e conhecimento de que amanhã será votado no Senado a lei que torna permanente o Fundeb, o principal fundo de financiamento da educação. E nós, como professores, nós estamos muito ansiosos, eu como professor e a classe educacional está ansiosa para que efetivamente essa lei possa ser votada, promulgada e que o Fundeb seja efetivamente, né, a principal fonte financiadora da educação, tendo em vista que a educação tem se transformado nos últimos anos no quesito principalmente da universalização do acesso. Nós temos altos índices de analfabetismo, sobretudo aqui na nossa cidade. Entretanto, hoje nós temos, graças a Deus, por conta até do Fundeb, 100% das crianças em idade regular na escola, têm acesso à escola. Então, havia uma grande preocupação de que o Fundeb ele não se tornasse permanente, e isso ia gerar um colapso na educação. Obviamente, o Fundeb não é ainda suficiente
para prover todos os custos da educação. As prefeituras fazem a educação com muita dificuldade, mas, graças a Deus, vai ter, né, gradualmente, através dessa lei, um aporte maior do governo federal aos municípios e estados, considerando que 90% do Fundeb é custeado pelos estados e municípios. O governo, até o ano de 2020, só aporta com 10%. E a partir do ano que vem vai ser ampliado esse aporte federal. O ano que vem será 2% a mais e será 23% até o ano de 2026, 2027, se eu não me engano. Então, senador, qual a perspectiva que o senhor vê em relação a essa votação no Senado amanhã? Se vai ocorrer tudo bem, se tem alguma coisa que vai ser alterado? Existe uma expectativa muito grande, sobretudo da classe educacional, mas nós, como gestores, também, porque nós esperamos que haja, de fato, efetivamente, mais investimento na educação, considerando que a educação é a porta de transformação social, é a porta para que as crises econômicas e sociais sejam superadas, como outros países já nos ensinaram, e nós acreditamos muito que a educação tem o poder de transformar a sociedade, uma sociedade mais justa, mais igualitária, com mais oportunidade. Então, como é que o senhor, como professor, vê essa perspectiva de votação do Fundeb e a perspectiva que o senhor vê em relação à educação no Brasil para os próximos anos? Primeiro, eu quero dizer que você tem atravessado, nesse período, né, que você é prefeito, crises recorrentes, né? Nós tivemos uma crise de pouco crescimento da economia. Teve crescimento negativo no ano de 2016, o PIB recuou 3,8%, 2017 teve recuo do PIB, em 2018 o PIB cresceu, ou seja, o Produto Interno Bruto só cresceu 1,5%, ou seja, a arrecadação só cresceu 1,5%. E agora, em 2019, 0,4% o crescimento do PIB. Então, o seu período, Aldo, foi um período de poucos recursos. Então, você teve dificuldades grandes para atravessar isso aí. Mas eu quero parabenizar você, porque eu conheço a Bahia toda, né? E todos os municípios, conheço lá de Abaré até Mucuri, no extremo sul. Abaré fica lá no Rio São Francisco, na margem direita, até Mucuri. Conheço de Salvador, Formosa do Rio Preto. E sei que você está organizando as suas finanças, pagando seus funcionários em dia, também cumprindo seus compromissos com todos aqueles fornecedores, já é uma coisa super importante. E parabenizo por isso, porque muitos municípios estão com atraso de pagamento até de funcionários. Você atravessou isso e conseguiu superar essa situação que não é tão fácil assim, sobretudo agora com a pandemia. O governo do Estado perdeu seguidamente de abril para maio, maio para junho, e agora junho para julho, em torno de 450 milhões de arrecadação a menor do ICMS. E isso reflete nos municípios. Você tem recurso do ICMS. Consequentemente, as dificuldades são bem maiores. Mas você atravessar isso e chegar onde você chegou agora é para lhe parabenizar e dizer que você superou uma adversidade muito grande, sobretudo na pandemia, na crise sanitária que nós estamos vivendo, com uma doença muito grave. Amanhã, às 16 horas, nós vamos discutir e votar e aprovar o relatório do senador Flávio Arnes, que apresenta amanhã do Fundeb, que veio da Câmara, e ele apenas talvez faça alguma alteração de redação. Não vai ter alteração de mérito, porque se tiver alteração no mérito da PEC, do Fundeb, votaria para a Câmara dos Deputados. E nós já estamos com um tempo muito curto. Portanto, nós estamos defendendo que não se altere em termos de mérito, porque se alterar, voltará para a Câmara, será rediscutido na Câmara e nós poderemos perder muito tempo com isso, até porque, promulgada a PEC do Fundeb, como você falou aí, vai até de 23% do comprometimento do governo federal, você conhece muito bem, porque você é professor e luta pela educação, eu lhe parabenizo por isso. Então, o que nós queremos é que se aprove para amanhã, aprovando, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
promulgue logo a PEC. E promulgando a PEC, você sabe, como quem está nos assistindo também sabe, que o governo, depois disso, tem que mandar para o Congresso Nacional uma lei regulamentando essa PEC, como é praxe de isso acontecer. E ela terá que ser apreciada na Câmara e no Senado. Consequentemente, até o final de outubro, novembro, tem que estar tudo pronto, porque termina o que está em vigor agora no mês de dezembro. O PSD, do qual eu sou líder, no Senado, somos 12 senadores, nós vamos trabalhar para que ela seja aprovada e promulgada imediatamente. Se aprovar amanhã, pode terminar tarde um pouco, não sei se o Davi promulga amanhã, mas ele pode convocar uma sessão especial e promulgar a PEC na quarta-feira. E aí já vai o governo preparar a redação da lei, da regulamentação da PEC. Tenho certeza absoluta que o seu senador aqui vai ouvir aí o que você está solicitando de todos os professores, são meus colegas, eu sei o que é isso, dei muitas aulas teóricas, práticas, né? E a minha aula prática era dentro do centro cirúrgico, né? Eu ia operar, tinha que levar os residentes para mostrar, olha, você tem que entrar por aqui, a anatomia diz isso, esse é um músculo tal, artéria, você tem que fazer isso, fazer aquilo, com todo cuidado, para treinar a mão de obra, para a mão do cirurgião beneficiar o doente, né? Que é uma coisa fundamental. Graças a Deus, esse período todo, de muitas cirurgias que eu fiz e trabalhei em todos os hospitais, Deus me abençoou e eu procurei fazer sempre melhor. Como qualquer professor que ensina história, e eu gosto muito de história, se eu não fosse cirurgião, eu seria professor de história, até porque nós derrubamos agora o veto do presidente Bolsonaro, que vetou a profissão de historiador. Você imagine, com um projeto do senador Paulo Paim, aprovamos e o Bolsonaro vetou e nós derrubamos o veto. Eu digo a você com toda sinceridade, se eu não fosse cirurgião e entrasse pela vida médica, eu queria ser um professor de história, porque eu gosto muito da história do mundo, da humanidade, gosto de ler as biografias dos grandes líderes do mundo e também aqueles que passaram pela vida e deixaram uma história bonita, como é o caso aí de Anísio Teixeira em favor da bandeira da educação na Bahia e no Brasil. Portanto, amanhã nós haveremos de aprovar essa PEC do Fundeb para promulgada, seja logo regulamentada, e em 2021 esse aporte de recursos já começa a ajudar estados e municípios. Como você falou, se coloca hoje praticamente 90% dos valores necessários para o financiamento da educação. Obrigado pelas palavras, senador. Muito boas colocações. O senhor falou que nós tivemos, né, nos últimos anos, 2 anos de recessão econômica, algo só visto na pós-depressão de 29, né? Então nós temos vivido anos muito difíceis e esse encargo ele atinge mais duramente os municípios, né, que ficam com a menor fatia do bolo tributário. E não é fácil ser gestor municipal hoje, os problemas são muitos, as responsabilidades são muitas, e nós temos vivido anos difíceis, anos de muita dificuldade para atender as principais demandas dos municípios. Essa crise econômica que já vem de alguns anos, ela tem produzido reflexos severos na nossa sociedade, e o que eu considero talvez que atinja que tenha maior impacto na sociedade é o desemprego. Hoje nós temos um alto índice de desemprego no Brasil, são mais de 13 milhões de desempregados, já vinha no nível alto, agora no período da pandemia, esse quadro ele se agravou, então eu tenho certeza que será um grande desafio para o nosso país, e no nosso contexto da Bahia, o que se observa é que há uma concentração de renda na região metropolitana de Salvador e no Recôncavo. 85% da produção de riqueza da Bahia está concentrada nessa região. E hoje nós temos a possibilidade, nós vislumbramos a possibilidade de interiorização do desenvolvimento, sobretudo por conta do corredor logístico que está sendo implantado no interior da Bahia, inclusive Caeté, como protagonista desse corredor logístico, tendo em vista que Caeté tem alguns projetos
de mineração que acaba alavancando esse tipo de investimento. Estou falando da Ferrovia Oeste-Leste, que juntamente com o Porto Sul irá viabilizar esses projetos, não só de minério de ferro de Caeté, mas também outros projetos no curso dessa ferrovia, que deverá ter um curso até Tocantins. Então, nós carecemos no nosso país de infraestrutura logística, exemplo de ferrovias, de aeroportos, portos. Então, são instrumentos importantes para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Brasil. E aqui, senador, nós vivemos essa expectativa de que com a implementação dessa infraestrutura logística, incluindo o Porto Sul, incluindo a FIOL, nós tenhamos a possibilidade de viabilizar alguns projetos importantes, sobretudo em Caeté. Estou falando do projeto minério de ferro da Bamin, e tem outros projetos, exemplo do projeto da Vale da Paramirim, que tem aí seu principal responsável, o geólogo João Cavalcante, e outros projetos. Nós também vivenciamos nesses últimos anos aí alguns investimentos importantes, sobretudo no setor eólico, mas por conta dessa crise que o senhor relatou, esse setor esteve paralisado nos últimos anos. Temos a expectativa que seja retomado esses projetos, sobretudo considerando que Caeté, juntamente com Guanambi e Igaporã, possui os melhores ventos do Brasil. Além disso, senador, nós temos aqui em Caeté a INB, que extrai urânio, e é a única usina de extração de urânio em atividade da América Latina. Ou seja, na nossa região nós temos um potencial grande de desenvolvimento. No entanto, nossa região foi duramente atingida por essa crise que o senhor muito bem relatou. Qual a perspectiva, senador, que o senhor vê em relação, sobretudo, à concessão da FIOL, será um vetor importante de transformação da nossa região, que irá possibilitar a interiorização do investimento, a interiorização da geração de emprego? Nós temos a expectativa que esses projetos possam gerar mais de 10 mil empregos ou 20 mil empregos na nossa cidade, na nossa região, considerando essa alta taxa de desemprego que nós estamos vivenciando hoje em função da crise econômica, em função da pandemia. Então, nós aqui temos uma expectativa muito grande em relação a isso, senador, e a nossa população está ansiosa para ouvir algo de positivo do prefeito, do senador, das pessoas que nos representam. Recentemente eu fiz algumas lives com outros representantes, inclusive a última com o nosso querido deputado Charles Fernandes, que tem muito nos ajudado aqui, com várias emendas, com vários projetos aqui para Caeté. Eu queria ouvir do senhor, dentro do Senado, o que o senhor tem ouvido sobre isso, qual é a perspectiva que nós temos em relação a esses dois grandes projetos estruturantes para a nossa região, que irá alavancar o desenvolvimento não só de Caeté, mas irá alavancar o desenvolvimento do interior e irá potencializar diversas cadeias produtivas no curso dessa ferrovia. Olha, Aldo, você tocou num assunto que eu gosto muito e conheço profundamente. Até porque eu fui secretário da Infraestrutura de 2015 até 2018. Quem está no meu lugar agora é o secretário Marco Cavalcante, que era o meu chefe de gabinete e é do nosso partido, do PSD. Eu devo lembrar a você que, com muita alegria, eu cheguei em Guanambi e dei ordem de serviço para a implantação do primeiro parque eólico em 2015, que foi a empresa Renova, que não é mais a Renova foi vendida. E nesse dia foi um dia emblemático, que nós chegamos lá e colocamos aquela placa inicial da implantação dos parques eólicos aí da região, que hoje é uma grande realidade. E aí, em Caeté, agora, logo dentro de pouco tempo, será retomada essa outra implantação de outro parque eólico. Interessante que no dia que eu fui em Guanambi, então as pessoas estavam lá presentes, inclusive o pessoal de Caeté, aí, o Zé Barreira, você estava também presente. Eu estava falando, antes de eu falar, tinha um senhor alto com um chapéu de couro na mão e dizia para mim: Otto, você me operou. Eu estava ouvindo ele falar, mas eu não sabia se ele estava reclamando da operação que eu fiz ou então queria falar comigo para me agradecer, eu não sabia direito. Quando eu estava discussando, ele falava: Otto, eu quero lhe falar, você me operou.
Daí a pouco, quando eu fui sair, ele pegou para o braço, rapaz, você me operou? Sim, mas diga, teve algum problema? Eu disse, não, eu estou ótimo, eu quero te agradecer. Pô, você me fez um susto enorme, rapaz. Você fala, você me operou, fica reclamando, eu pensei que dá errado. Não, eu estou com minha perna boa, está tudo bem. Ele marcou esse dia que eu fui lá da ordem de serviço da implantação dos primeiros parques eólicos aí da região. Guanambi, Pindaí, Caetité, Igaporã, que realmente tem ventos importantes, e vai ter ampliação desses parques eólicos, porque a retomada é fundamental para a geração de energia limpa. Já modificou muito o cenário da região, já emprega muitas pessoas e tem outros projetos que serão também implantados. Além disso, fui eu, secretário de Infraestrutura, que comecei o projeto e deixei pronto do Porto Sul, que foi uma grande dificuldade. Para a licença ambiental, ali, foi uma dificuldade, uma luta. Primeiro, projetamos em um local, tivemos que mudar para outro local, e esse projeto demorou muito tempo e conseguimos viabilizar, e a obra do Porto Sul já está iniciada. Agora, eu conversei aqui com o Marco Cavalcante, a ABAMIN já começou toda a parte terrestre para depois fazer esse porto, a implantação dessa ponte aí dentro do Oceano Atlântico, lá em Ilhéus, que vai ser a complementação. Não há ferrovia sem ter porto. E essa realidade será uma realidade que vai gerar muito emprego e renda para Caetité e para a região. Quanto a esse minério de ferro da ABAMIN e de outras empresas que estão pesquisando, eu conheço algumas empresas que têm já pesquisa para implantar outros projetos, inclusive o do próprio João Cavalcante, que está aí trabalhando nessa direção. Eu creio que o futuro dessa região de Caetité, com a ferrovia Oeste-Leste e com o Porto Sul, vai ser um futuro majestoso de geração de emprego, de renda, de grande movimentação para atender as pessoas que precisam do trabalho e também da renda. Essa ferrovia é uma ferrovia que nós projetamos ela, conversamos naquela época, e o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, está esperando apenas que o tribunal... Você sabe que a burocracia não é fácil. Você não pode imaginar a luta que eu tive para aprovar esse projeto do Porto Sul, com licença ambiental, com as dificuldades. Olha, com quantas pessoas daquela região do Sul contra o Porto Sul. E agora, a ferrovia, para o governo federal lançar o edital de licitação para a concessão, falta apenas o Tribunal de Contas da União liberar, está pertinho de resolver. Quando fizer isso, o governo federal vai fazer a licitação para a concessão, ou seja, a empresa que vai ganhar a licitação para concluir os trechos todos e explorar também a ferrovia Oeste-Leste, que vai para Barreiras, mas nós defendemos que ela vá até Figueirópolis, em Tocantins, que seria um canal de tráfego ferroviário super importante para a movimentação de cargas aí pelo Oceano Atlântico. Vai ser a grande realidade. Mas isso, Aldo, não se faz de uma hora para outra. É aquele cara, né, que você está trabalhando, está fazendo a sua parte, pagando seus funcionários, fazendo obra, fazendo investimento. Eu sei que está com um volume de obras grandes aí agora, mantendo a saúde, a rede básica de saúde, aquilo que lhe compete, está fazendo com esforço, mas está fazendo o seu trabalho de forma eficiente. Mas você sabe como é quem está na arquibancada, né? Quem está na arquibancada, assistindo o jogo, está assistindo o Neymar jogar futebol, mas o cara está na arquibancada sentado, o Neymar dribla todo mundo e chuta fora do gol. O cara está lá, gordão, na arquibancada sentado e diz, se fosse eu, fazia de letra. Mas quando chega na cadeira e senta, dá para tremer, porque não é fácil, não. Ser prefeito é uma responsabilidade muito grande. Não ficou para todas as pessoas essa coragem, essa aptidão, essa vontade de servir as pessoas. Mas quem está de fora, joga pedra. Mas quando senta, às vezes, dá para tremer. Então tem que ser alguém com fibra, com coragem, com você, com decisão, de enfrentar e aguentar o tranco de ser prefeito na crise, como você tem aguentado, com crença, com fé, com vontade de dar solução aos problemas, e superou tudo isso. Portanto, nós que temos uma vivência muito grande, e quem fala aqui com você é alguém que... Você falou da minha história, eu fui 3 vezes deputado estadual, fui presidente da Assembleia, fui secretário de saúde no governo Antônio Carlos. Fui eu que credenciei esses hospitais aí de Caetité
conveniados todos na época, na década de 90. Depois disso, fui vice-governador. Fui governador em 2002, por um ano, para fazer a transição, na época, para o ex-governador Antônio Carlos e Paulo Souto, que precisavam e me pediram, eu fiz. Depois fui secretário de Indústria e Comércio. E depois fui conselheiro do Tribunal de Contas. Um emprego vitalício, não me adaptei, renunciei ao cargo, voltei à política, fui vice do Wagner, secretário de Infraestrutura, e hoje sou senador. Mas eu quero dizer a você que nessa vida toda, que são 36 anos de política, eu sempre me pautei dentro da ética, da honra. Eu tenho uma história de vida que não me fez ganhos materiais, mas me deu e construiu uma história que eu não tenho nada a explicar absolutamente a nem Ministério Público, nem Justiça, porque sempre procurei me vigiar, me fiscalizar, até porque as pessoas hoje não erram e a lei é tão dura de responsabilidade fiscal, a fiscalização termina acusando injustamente muitas pessoas que já fizeram no Brasil que não tem problema nenhum. Por exemplo, não tem homem que eu conheça com a história de vida e de trabalho, como tantos outros prefeitos, que estão aí respondendo problemas sem ter feito nenhuma coisa errada. Por quê? Porque, às vezes, na vida pública, Aldo, quem está no andar de baixo e erra, quem paga é o andar de cima. Portanto, isso é uma coisa de quem tem coragem, como você tem, como outros tantos já tiveram, e passaram pela prefeitura e fizeram o seu trabalho, fizeram as suas obras, deixaram a marca de luta, de vontade de realizar por Caetité. Você tem o nosso apoio, e não é só o meu apoio, você tem o apoio do governador Rui Costa, do senador Anjo Coronel, deputado Charles, de todos nós que estamos unidos para dizer que trabalharemos para lhe ajudar. Eu tenho certeza absoluta que você terá outros projetos, vai ter que fazer esse projeto, essas metas, vai registrar, vai fazer uma campanha, como você sempre fez na sua vida, na sua história de professor, dentro da ética, na democracia, defendendo a liberdade, fazendo aquilo e dizendo aquilo que você precisa fazer para levar isso aos nossos eleitores, renovar o seu mandato. E eu tenho certeza, com a experiência que você está tendo agora, que é uma dura experiência na pandemia, na crise, não é para todo mundo, você vai ter uma condição de fazer mais ainda por esse povo querido e amigo aí de Caeté. Eu espero e tenho certeza absoluta que, com fé em Deus e com a força do povo, vamos realizar juntos. Vamos ver aí, ainda no seu segundo mandato, o trem passar carregado aí de minério de ferro na direção do Porto Sul para comemorarmos aí, tomar uma caipirinha, uma canazinha para comemorar, não faz mal a ninguém, só faz em excesso, mas sempre tomar uma pingazinha, tomar uma cervejinha e comemorar essa grande obra que nós começamos a época ainda no governo Jacques Wagner, todos nós, que muitos não acreditavam. Aliás, os descrentes nunca acreditam que pode realizar, mas nós vamos realizar isso com fé em Deus e com a força do povo. Eu digo sempre brincando que na vida pública tem 3 tipos de espírito. Tem espírito público, que é o seu, o meu, dos nossos amigos de Caetité, que sempre procura fazer pelo povo. Tem o espírito privado, o cara que só quer trabalhar na iniciativa privada para ser rico, para ser milionário. E tem aqueles que ficam torcendo para não acontecer nada, que é o chamado espírito de porco. Nós vamos derrotar o espírito de porco de Caetité nas eleições de 15 de novembro. Pode ter certeza absoluta disso, com o nosso trabalho e com a nossa luta. Obrigado, senador. Muito lisonjeado pelas suas palavras, sempre sábias. Primeiro, eu queria mandar aqui um abraço para Zé Barreira, que está nos assistindo. Está assistindo Zé Barreira aí? Zé Barreira, a figura que eu me inspiro. Fez Cadê um grande trabalho dele, o que gosta de cavalo, corre de mira? Já está correndo vaquejada ele aí? Ele gosta de mangalaga. O nome dele é o mais velho? Oi? O filho dele mais velho? Felipe. Corredor de vaquejada, sabia? É. Você sabe, fui eu que defendi a vaquejada no Congresso Nacional. A vaquejada está viva aqui porque o seu amigo aqui, sertanejo, foi para lá fazer a boa e defender a vaquejada. Chegamos juntos. Queriam acabar com a vaquejada. Imagine querer acabar com a relação do vaqueiro, do cavalo e do boi. Eu não permitia. Quem queria acabar? São Paulo, Paraná, Santa Catarina, derrota Rio de Janeiro. Por isso a vaquejada está aí, firme, né? Você gosta, você sabe que a vaquejada é um esporte, como é o esporte da cavalgada, da argolinha, da corrida de reta. Então, defendi isso no Congresso Nacional
com muita coragem, conseguimos fazer a PEC da vaquejada. Faz parte da nossa cultura, senador. Então, como eu estava falando, Zé Barreira deixou um imenso legado em Caetité, assim como Dácio Oliveira, Olimar Oliveira, pessoas que realmente ajudaram na transformação da nossa cidade, do nosso município. Trabalhei também com o Olimar. O Olimar trabalhou comigo. Quando eu fui secretário, ele trabalhou comigo. Uma grande figura. Também quero mandar aqui um abraço para Charles Fernando, deputado, está nos assistindo, muito nos honra. Está assistindo aí? Esse cara é diferenciado. Graças a Deus. Eu gosto muito dele, foi um grande prefeito, é um grande deputado. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Charles. Senador, nós temos aqui em Caetité, graças a Deus, vivenciado uma grande transformação desde a época do nosso ex-prefeito Dácio Oliveira, Olimar Oliveira, Zé Barreira, né, deixou um grande legado, sobretudo com investimentos sociais importantes em Caetité, na saúde, na educação, programas e projetos sociais que realmente contribuíram e contribuem para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor. A cidade de Caetité, senador, ainda tem alguns desafios pela frente. Nós temos aqui, na zona rural, o desafio de universalizar o abastecimento hídrico. Graças a Deus, nós, através da adutora de São Francisco, o problema da cidade, da sede foi resolvido, e algumas sedes dos distritos também, de alguns distritos. Mas nós temos várias comunidades. A adutora do algodão, como a gente chama, a adutora do algodão. A adutora do algodão ajudou demais a Caetité. Se não fosse a adutora do algodão, nós estaríamos aí com sérios problemas de desenvolvimento. Mas nós temos o desafio... Você sabe que eu sou o maior defensor do Rio São Francisco, né? Você sabe disso. Eu lutei, eu fui o senador da República que até hoje botou mais recursos para a revitalização do Velho Chico. O Velho Chico é minha bandeira. Essa água do Rio São Francisco aí que eu defendo, que eu trabalhei, sobretudo em Minas Gerais, porque o Rio São Francisco, você sabe, nasce em Minas Gerais. Ele nasce na Serra da Canastra, no município de São Roque de Minas. Aí desce, vem passando ali em São Gonçalo do Abaeté de Minas, onde tem a barragem de Três Marias. Recebe lá o Rio Paracatu, que é um dos rios mais caudalosos da margem esquerda do Rio São Francisco. Depois de Três Marias, recebe o Rio Abaeté, vai receber o Rio das Velhas, o Paraopebas, o Rio Verde Grande, o Urucuia, toda essa bacia que eu conheço. Eu já fiz, ao longo da minha vida, Aldo, 2 caravanas de São Roque de Minas, na Serra da Canastra, até a entrada do São Francisco no Oceano Atlântico. De um lado fica Propiá, em Sergipe, do outro lado, Penedo. Defendi o Rio São Francisco a vida inteira, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, coloquei no primeiro ano na comissão 600 milhões para a revitalização, depois na Comissão de Constituição e Justiça mais 300 milhões para recuperar o rio em Minas, porque o Rio São Francisco, quando ele chega na Bahia, Aldo, ele já chega com 75% das suas águas formadas. Ou seja, a Bahia só coloca no rio 25% das águas que ele leva aí para Caetité, que é o Rio Carinhanha, ali na divisa de Minas com a Bahia, Carinhanha e Malhada. Depois ele recebe o Rio Corrente, lá de Santa Maria da Vitória, nasce em Correntina. Depois recebe o Rio Grande, que desemboca ali na Barra de São Francisco, onde vive lá o padre, né, Dom Luiz Cápio. Portanto, na margem esquerda do Rio São Francisco, poucos rios estão jogando água ainda no Rio São Francisco. Poucos, né? O Rio Santo Onofre, em Paratinga, o Rio Verde, lá em Itaguaçu, pouca coisa, o Rio Jacaré, também o Rio Paramirim e outros tantos rios que já foram destruídos pelo desmatamento. Mas a minha vida inteira foi me preocupando com o Velho Chico. E essa água abençoada chega aí para Caetité, para os distritos, que eu sei que já chegou para distritos e precisa distribuir mais para a zona rural. Esse rio é um rio que eu defendo e vou defender a vida inteira no Senado Federal, porque nós só temos ele para suprimento de água nessa região. O Rio São Francisco é a principal artéria de água que Deus deixou para matar a sede do povo de Caetité e da região, e também do Nordeste, com a transposição. Mas eu defendo muito a revitalização, plantar árvores, recuperar nascentes, plantar as matas ciliares, para que ele permaneça vivo para as futuras gerações. Desassorear o rio. Também.
É isso mesmo. Então, senador, nossa região, que é uma região semiárida, o volume de chuvas é muito baixo e além de irregular. E nós temos aqui em Caetité mais de 50%, aliás, 50% da população residente na zona rural. E o nosso grande desafio, se Deus quiser, se a gente for reeleito, é universalizar essa água. No nosso mandato, senador, nós já conseguimos colocar água para mais de 3.700 pessoas, água na torneira. E esse legado nos orgulha muito, porque nós sabemos a dificuldade que é viver no campo sem água. E o deputado Charles nos ajudou muito, né? O deputado Zé Rocha também, o deputado Daniel Almeida, o deputado Josias, todos eles contribuíram com esse projeto nosso, que nós nos orgulhamos. Nós temos vários sistemas em Caetité que nós iremos ainda entregar, mas é um grande desafio nosso, senador, colocar água na casa de todas as pessoas, sobretudo na zona rural, para que a prefeitura não precise enviar carro-pipa para as comunidades. Isso é degradante para nós. E nós temos também, senador, o grande desafio de implantar de forma integral o saneamento básico em Caetité. A cidade de Caetité não tem sistema de esgotamento sanitário. Nós temos um aterro controlado, nós não temos aterro sanitário, nós temos um aterro controlado. Nós precisamos de investimento de macrodenagem dentro da cidade, quando a cidade cresceu de forma desordenada, o relevo é acidentado, de modo que quando tem chuvas torrenciais, a cidade ela passa a ter vários problemas, né? E esses investimentos certamente ensejarão aportes federais vultuosos. Nós estamos construindo, né, o plano de saneamento básico, inclusive através de uma emenda do deputado Valdenor Pereira. E eu queria já pedir o seu apoio, senador, pela influência que você exerce, pela importância que o senhor tem, não só em nível de Bahia, mas um dos senadores de destaque em nível nacional, presidente do PSD, esse partido importante, para nos ajudar e nos apoiar, para que a gente possa efetivamente trazer, né, o saneamento básico de forma integral para todo o município de Caetité. Eu queria também, senador, lhe pedir, a gente sempre precisa pedir, né, para as forças que nos representam, para pessoas como o senhor que tem possibilidade de nos ajudar. Nós temos aqui, senador, uma praça que nós estamos idealizando. Nós temos alguns bairros aqui acima da BR-030, são os bairros Pedro Cruz, o bairro Santo Antônio, Nossa Senhora da Paz, Ovídio Teixeira, Prisco Viana, Condomínio Esmeralda. São bairros mais afastados da cidade que cresceu de forma desordenada e não tem áreas para construções, áreas institucionais para construções, sobretudo de área de lazer e entretenimento. E nós fizemos a negociação com a SERB, uma área antiga, e nós vislumbramos construir uma praça de esporte, lazer e entretenimento no bairro Pedro Cruz. Essa praça vai ter, a gente idealiza que tenha campo de grama sintética, pista de caminhada, parque infantil, pista de skate, campo de areia. Então, seria uma área, né, de lazer, de entretenimento, para que as pessoas pudessem, né, se encontrar, praticar o esporte. E dessa forma a gente ia promover o bem-estar social e a saúde daquele povo. E essa praça, senador, ela deve custar aproximadamente R$1,5 milhão. Já recebi a contribuição de emenda do deputado Charles Fernandes, com 500 mil, do deputado Zé Rocha com 500 mil, e queria pedir ao senhor, se o senhor pode dar uma contribuição através de emenda parlamentar, para que a gente possa agraciar aquele povo que anseia tanto por essa obra e merece. Queria, inclusive, senador, aproveitar a oportunidade para dizer que tenham sido procurados pelas associações daquele bairro, né, pelo presidente da associação do bairro Pedro Cruz, o nosso amigo Dé, pela associação Amigos do Bem, que faz um trabalho grandioso, social naqueles bairros. Né? Eu queria saber do senhor que o senhor pode contribuir, não só com essa emenda parlamentar, mas para me ajudar, né, a gente captar esses recursos para que a gente possa, no futuro próximo, ter o saneamento básico pleno em Caetité, que tenho certeza que é um dos maiores desafios que nós temos em Caetité. Caetité tem uma estrutura razoável, mas temos alguns grandes desafios, e o saneamento básico, eu creio que seja o maior deles. Depois eu queria falar também um pouquinho sobre a Unacom, mas eu queria que o senhor pudesse me responder, se o senhor pode nos ajudar nessa empreitada, que eu acho que vai ser muito importante para Caetité. Claro, sem dúvida, você vai ter nosso apoio, eu vou complementar a emenda. Agora, eu sempre falo, Aldo, você tem experiência nisso,
que esses recursos saem pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa tem uma burocracia muito grande. Tem recursos que a gente coloca de um ano para outro, só vai sair no ano seguinte, 2 anos depois. Então, você tem que preparar esse projeto com as especificações que são exigidas pela Caixa Econômica Federal, com os valores corretos. Prepara o projeto, porque quando o projeto executivo, não o projeto básico, quando o projeto executivo está pronto, as coisas ficam muito mais fáceis para ser... Já tem todo o projeto feito. Pois é, então pode contar comigo. Cadê o Charles que está assistindo? Ele já sabe que quando eu dou minha palavra é para cumprir, não é para deixar de cumprir. Hein? Ele o quê? Exatamente isso. Ele já falou com você? Se eu dando a palavra, está dada. Até você falou o Zé Rocha também, que é meu amigo, meu colega. Você sabe que o Zé Rocha é anestesista, né? E talvez tenha sido o anestesista que mais fez anestesia para operar. Até ele ser anestesista. Depois ele deixou, né? Eu continuei operando e ele deixou, mas ele era um bom anestesista, o Zé Rocha. Os outros parceiros também, deputado Daniel Almeida, deputado Walter Pereira, Josias. Claro, mas nós vamos ajudar, não tenha dúvida não. Você tem que encaminhar os ofícios, encaminhar os projetos. O governador Rui Costa pode ajudar também, o senador Anjo Coronel, todos nós queremos ajudar você. Você está apoiado pelo governador Rui Costa, pelo senador Anjo Coronel, com o meu apoio, o apoio do Charles, o apoio do Zé Rocha, do Daniel Almeida. Então, tem um grupo de pessoas que estão ajudando você e vão ajudar mais ainda no seu segundo mandato, com fé em Deus. Eu tenho absoluta certeza que você vai apresentar um projeto de metas, de planejamento, para mostrar o que você precisa fazer. Hoje tem que registrar isso no Tribunal Regional Eleitoral, discutir esse projeto participativo com as comunidades, né? Saber também o que pensa todo o pessoal da agricultura familiar. Você falou uma coisa aí que não é só Caetité, não. Você sabia? A Bahia tem 15 milhões de habitantes. 5 milhões de habitantes moram na zona rural. Não é no distrito, não, nem no povoado, não. É uma casa aqui, a outra a 1 quilômetro, 2 quilômetros. Por isso, fica difícil universalizar o abastecimento de água. Você tem que fazer rede de extensão de água para uma casa, depois mais 1 quilômetro outro, né? Quando você faz o sistema simplificado através de poços artesianos. Na minha gestão, por exemplo, do programa Luz para Todos, nós colocamos muita energia aí na zona rural de Caetité, mas eu sei que ainda falta. Por que falta ainda? Porque são muitas casas na zona rural. Para você ter ideia, nesse período, nós colocamos aí, na Bahia inteira, 280 mil ligações domiciliares na zona rural. Ainda falta 180 mil ligações na zona rural, porque o povo da Bahia gosta de morar no interior, na zona rural. Da agricultura familiar, da expansão territorial, que é muito grande também. Lá na zona rural é sinônimo de qualidade de vida. Eu morei na zona rural. Eu fiquei morando numa propriedade perto da minha cidade. Eu nasci em Rui Barbosa. Eu fiquei morando na propriedade rural do meu pai, ficava a 1,5 km da cidade de Rui Barbosa, onde eu nasci, na Chapada Diamantina, até quase 16 anos de idade. Depois que eu vim para um colégio interno em Salvador, estudar aí de bolsa de estudo, lá no 2 de julho, terminei conseguindo ultrapassar essa dura caminhada, né? É uma corrida de obstáculo. O cara nascer na roça e chegar a ser médico, professor, mas é determinação, é trabalho, é não se entregar, é enfrentar. Eu me lembro que eu fui para o colégio interno e tinha que ensinar os alunos que pagavam, né? Dar aula, fiscalizar a banca. Passei 3 anos no colégio interno, Aldo. Não tive direito de ir na praia aqui em Salvador, só estudando e procurando corresponder, porque quando a gente tem uma chance só na vida, uma única, a única que eu tinha era essa, você não pode perder. Você tem que agarrar ela com as 2 mãos para você vencer. Então, quem tem, como eu tinha, um pai trabalhador do interior da Bahia, que trabalhava, lutava muito e não tinha expectativa de ter um filho formado, isso foi uma coisa emocionante na minha vida, até no dia que eu me formei na Universidade Federal da Bahia, que era no Terreiro de Jesus ainda, agora mudou. Minha mãe e meu pai, nós nos abraçamos e choramos muito, porque não é fácil no interior estudar e depois vir para aqui com a bolsa, com dificuldades, dar em colégio interno e ter que vencer.
ultrapassando todos os obstáculos que são colocados para quem tem esse problema de estar nascendo no interior e ultrapassar tudo isso, né? Mas a vontade, a cabeça das pessoas botando que tem vontade, tem que ganhar, que tem que vencer a parada, nada vence a mente humana quando ela quer superar os obstáculos. Então, isso é importante. O próprio Anísio Teixeira, de Caetité, é um nome nacional, internacional. Então, o meu exemplo é que eu deixo para cada aluno seu ou dos professores, é que não ache que é difícil, não. Tem que botar na cabeça, deixar de lado as coisas erradas, não entrar para o vício, para o alcoolismo, para nenhum tipo de vício das drogas, que hoje, infelizmente, acomete muito a nossa mocidade, nossa juventude, e botar na cabeça que vai ganhar a parada, e vai ganhar mesmo, viu? Não tem essa de esmorecer no meio do caminho, não. Tem que ter ânimo para vencer as adversidades. Nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo, nosso programa Conversa Franca. Eu quero mais uma vez reiterar a nossa satisfação, nossa alegria de ter o senhor apoiando o nosso grupo, de ter o senhor como presidente do PSD da Bahia, uma figura grandiosa no contexto baiano e nacional. Dizer que o nosso grupo se encontra hoje, né, firme nessa caminhada, sempre buscando projetos e propostas que possam efetivamente transformar a nossa cidade, o nosso município em um lugar ainda melhor para se viver, e contando com a ajuda e o apoio do senhor, do deputado Charles Fernando, do senador Ângelo Coronel, do governador Rui Costa. Certamente o nosso grupo se torna muito mais forte, e nosso desejo, senador, é sempre buscar o melhor para que nós tenhamos uma sociedade ainda mais justa, mais igualitária, com mais oportunidades, né, com programas de geração de emprego e renda, e que dessa forma nós tenhamos, né, um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos filhos e para os nossos munícipes. Quero lhe agradecer por essa participação, dizer que eu estou lisonjeado. Eu trago aqui um abraço de todo o nosso grupo político, dos nossos vereadores, né, que integram hoje o nosso partido, o PSD, o 55, com muito orgulho. Dizer que nós estaremos juntos, firmes e fortes. Outra coisa que eu quero te lembrar, viu, Aldo? Essa adutora do algodão, eu digo sempre o seguinte: quem nos ajuda a chegar no poder, como o Zé Barreira ajudou ao Wagner chegar no poder, ao Rui Costa, eu chegar a ser senador, eu tenho uma gratidão muito grande por todos vocês, um reconhecimento muito grande. Essa gratidão mora aqui no meu coração. Essa água jorrou aí pelo prestígio do Dácio, o seu prestígio, do Zé Barreira, dos vereadores, que acreditaram lá atrás no nosso trabalho, 2010, 2014, tudo isso está na nossa memória. Nós temos que retribuir com gratidão. Então, esse gesto, esse apoio, eu digo sempre o seguinte: às vezes as pessoas não participam da construção do governo e podem até participar do governo, mas tem que ter o mínimo de cerimônia, um pouquinho de cerimônia para fazer isso. Porque essa água chega aí, o Luz para Todos chegou para aí, a ferrovia, que acreditaram, vocês acreditaram no nosso trabalho, do Rui Costa, do Wagner, do Ângelo Coronel, de todos nós que tínhamos esse compromisso e vamos cumprir esse compromisso. Quando eu estava elaborando o Porto Sul, o projeto, que todos vocês me ligaram, o Zé Barreira ligava sempre. Como é que está o projeto? Eu digo, não é assim tão fácil, mas era um grande cobrador desse projeto. O Márcio, o Davis, todos vocês, os vereadores, então cobravam esse projeto. Eu estava fazendo o projeto naquela ansiedade de terminar logo, de ter logo a condição de dizer daqui, o projeto executivo, que hoje vai ser uma realidade. A Mamin já está começando a fazer a obra do Porto Sul. Então, as obras chegam porque vocês deram apoio, acreditaram e nos levaram ao poder. É aquilo que eu sempre digo: os homens sonham, e vocês sonharam por isso tudo, Deus abençoa, e a obra nasce pela fé, pela crença do Aldo Gondim, do Zé Barreira Alencar, do Márcio, do Dácio, dos nossos vereadores todos, das nossas candidatas a vereadores, da sua vice-prefeita, a doutora, que está também com aquele que continua com você. Tem que lembrar da mulher, da força da mulher, né? E é do nosso PCdoB, que é um partido que é um grande aliado nosso, né? Portanto, é uma alegria muito grande.
saber e conhecer essa estrada. As pessoas precisam saber que nós trilhamos essa estrada. Nós fizemos por onde chegar aí. Ninguém pode deixar de reconhecer a luta, né? O calo da mão e o suor da testa para trabalhar e construir. É aquele negócio da arquibancada. Os caras na arquibancada ficam aplaudindo, mas na hora que entra no campo para jogar, não mostra o jogo e ficam clamando e dizendo que tem para apresentar. Não. Por isso, você tem o meu sincero agradecimento, a minha sincera consideração, que você superou, como outros tantos superaram, sentado na cadeira de responsabilidade de um prefeito e chegar onde você está chegando. Nós vamos juntos. Primeiro construir a sua vitória e depois lhe ajudar. Essa praça da Pedro Cruz já está na minha memória, não vai sair. Eu vou contribuir para você realizar o sonho do povo aí, do bairro Pedro Cruz, aí em Caetité, nossa querida Caetité. Muito obrigado, senador. Viu? Um grande abraço. Que Deus possa abençoar todos nós. Quero agradecer a todos que nos acompanharam através das diversas mídias sociais. Que Deus possa abençoar todos nós. Boa noite. Eu que agradeço a você. Boa noite, um abraço a todo o povo, amigo querido de Caetité. Fique com Deus aí. Valeu aí. É 5-5. É 5-5, cara. 5-5 aí, ó. 5-5 entra na urna com uma facilidade enorme. Você vai ver. Você vai ver o que eu estou te dizendo. Todo mundo é 5-5 aí, ó. Valeu. Um Valeu, senador. Um abraço. Vocês podiam fazer 5-5, não.